Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Semana de muitos jogos, muitos dias de campeonato no território tupiniquim, no território brasileiro. Nós tivemos jogos de terça a ontem, né, sexta-feira. Jogos emocionantes, jogos muito interessantes, Copa do Nordeste pegando fogo e muitos jogos pra gente comentar aqui na Rede Contodar, né? Então não vou ficar poupando tempo aqui, enrolando, fazendo uma enrolação, só vou pedir para você curtir esse vídeo aqui já no começo, tá? No final, quer dizer, vou pedir no começo, mas você curte no final para ver se você gostou mesmo do vídeo, tá bom? E comenta aqui, deixa aqui sua opinião também dos jogos, sempre vai estar agregando muito a opinião aqui do canal. É sempre bom ouvir a opinião de vocês, esse vídeo se torna mais completo com a opinião de vocês. Fechou? Um abração, meus queridos, e vê esse botãozinho do like, do se inscrever aqui. Se inscreve aqui no nosso canal. Se você não segue a página no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar que você vai cair direto na página do Instagram, onde você vai acompanhar todas as notícias do seu clube. Fechou? Um abração. Vamos começar pelo Campeonato Paulista, que é o melhor campeonato de todos, não tem comparação. O Água Santa venceu por 1-0 a equipe do Red Bull Bragantino lá em Diadema. O gol foi marcado pelo Bruno Menzenga, né, logo no finzinho da primeira etapa. E foi um belo jogo do Água Santa, né? O Red Bull Bragantino não jogou tão bem, mas o Água Santa, sim, dominou a partida, levou mais perigo ao gol do Massa Bruta. E a gente está percebendo que o Massa Bruta está encontrando uma certa dificuldade para jogar fora de casa, né? A equipe vem oscilando bastante no Campeonato Paulista nesse quesito. Joga muito bem no Nabi Abichedi, fora de casa já não é a mesma coisa. Vem passando por altos e baixos, inclusive questão emocional. Nos últimos jogos aí vem se comportando melhor dentro de campo, mas é uma equipe que está passando sim por altos e baixos. Altos e baixos também está passando a equipe do São Paulo. No Morumbi não tem discussão, o São Paulo joga muito bem diante da sua torcida. É um time envolvente, é um time que envolve o adversário e venceu por 5-1 a fragilizada Inter de Limeira. Caio Paulista, Wellington Rato, Galopo, Pedrinho e Pablo Maia fizeram os gols do tricolor paulista, né, 5-1, e João Paulo descontou para a equipe da Inter de Limeira. O João Paulo chegou a empatar o confronto, né? O Caio Paulista fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo, inclusive. Mas o São Paulo levou essa partida em ritmo de treino mesmo, sobrou perante a Inter de Limeira. E a Inter está enfrentando essa dificuldade fora de casa, né? Contra o Palmeiras também, o Palmeiras dominou o confronto, poderia ter feito mais se não fosse uma ótima partida do Caio Vieira, né? Goleiro da Inter. Mas o São Paulo está jogando bem dentro de casa, sim. Já começo a projetar um ano que vai favorecer o São Paulo nos confrontos de casa, né, dentro do Morumbi, mas é uma equipe que está passando por altos e baixos fora de casa, que pode ser aquele famoso time de meio de tabela que a equipe foi já na temporada passada. Quem não vai ser de meio de tabela é o Santos, que empatou fora de casa com a equipe do Santo André. Quase, meus queridos, quase perdeu. Pablo fez o gol do Ramalhão e Mendonça fez o gol da equipe santista. O Santos não jogou nada bem esse confronto, foi amplamente dominado pelo Santo André. O Santo André levou mais perigo ao gol do Santos. Se não fosse o João Paulo, essa partida teria terminado tranquilamente 3-4-1 para o Santo André. O Santos vem oscilando bastante. É uma equipe que provavelmente não vai brigar para cair no Campeonato Paulista. Também não vai brigar pela classificação no seu grupo. Acho que vai ficar entre Botafogo e Bragantino. E o Santos vem oscilando muito. É uma equipe que passa certo medo no torcedor santista, né, por restante da temporada. O Campeonato Brasileiro esse ano está nivelado por cima. São grandes times, grandes elencos. Então o Santos realmente vai brigar pela parte de baixo do Campeonato Brasileiro, infelizmente. Não vai ser uma equipe que vai incomodar na Libertadores, uma equipe que vai incomodar na briga pelo título, né, longe disso, mas é uma equipe que vai brigar pela parte de baixo. Infelizmente, a equipe do Santos é uma equipe gigantesca, talvez a maior do futebol brasileiro, mas que ficou parada no passado. É uma equipe que não evoluiu com o tempo e vem passando aí por esses altos e baixos nesse ano. E vai passar ainda mais altos e baixos. Vamos falar do Derby Paulista, né, o maior clássico do Brasil. Corinthians 2, Palmeiras também 2. Roger Guedes fez o primeiro gol da partida. O Rony virou o confronto, né, marcando 2 vezes. Engraçado que o intervalo de um gol para o outro aí foi quase de 11 minutos, né? Mas só que um gol foi no final do primeiro tempo, o outro gol foi no começo do segundo tempo. E o Gil empatou o confronto já no finzinho da partida. O derby foi muito bom de assistir, né? Foi um excelente jogo, com, enfim, 4 gols. As equipes jogaram o que podiam jogar, né? O Corinthians foi amplamente mais perigoso do que o Palmeiras, não foi dominador, porque eu acho que o Palmeiras
em diversos momentos conseguiu também dominar a partida, levar certo perigo, mas o Corinthians foi o time mais perigoso, foi o time que mais finalizou em gols, foi o time que mais acertou o gol, né, na verdade, obrigando o Everton a fazer grandes defesas, grandes intervenções. Se não fosse o goleiro do Palmeiras, eu acho que esse resultado teria sido diferente para uma vitória do Corinthians. O Corinthians levou mais perigo, mas o Palmeiras também conseguiu dominar alguns certos momentos da partida. Não foi tão perigoso quanto o rival, mas jogou bem também. Na minha opinião, o melhor em campo foi eleito o Renato Augusto. Nessa partida, eu achei que o melhor em campo deveria ter sido o goleiro do Palmeiras, mas como é uma votação popular, diversas pessoas votam no Instagram da Federação Paulista, é óbvio que o Renato Augusto venceria, né? O melhor, a torcida do Corinthians é maior do que a torcida do Palmeiras. Mas o jogo foi bom, foi muito interessante de assistir. É um duelo que promete ser mais pegado durante o ano. E é uma aula, né, para certos clássicos aí que se dizem grandes, incríveis, clássicos da mesma cidade, que termina em pancadaria, em porradaria e não tem jogo nenhum. Esse aqui teve um belo jogo de futebol, não deixou de ter divididas, não deixou de ter muitas faltas, mas foi um jogo mais prazeroso de se assistir. Por enquanto, é o melhor jogo do Campeonato Paulista até então, tá bom? Vamos falar do Campeonato Carioca, né? O Flamengo venceu por 3-1 a equipe do Volta Redonda fora de casa. Gabriel Barbosa e Pedro fizeram os gols da partida, que foi, né, de virada em cima do Voltaço, né? O Luizinho fez o primeiro gol do jogo no finzinho da primeira etapa, e aí o Gabriel logo no comecinho da segunda já fez o gol de empate, virou a partida no meio da segunda etapa, e o Pedro no finzinho, né, nos acréscimos, ampliou aí a vitória do Flamengo. O Flamengo começou mal o primeiro tempo, mas foi se soltando, foi se encontrando na partida, e os dois jogadores mais decisivos desse começo de temporada fizeram os gols a favor do Flamengo, obviamente. O Flamengo vem pecando demais na defesa, né? Enfrentou a equipe e inclusive o Gabriel Barbosa teve o seu primeiro pênalti defendido por goleiro na sua carreira, né? Ele não tinha perdido pênalti, mas não com defesa de goleiro na trave, para fora, e esse sim, o goleirão pegou, o goleirão do Volta Redonda. Foi um jogo bom de assistir, né? Foi um jogo movimentado, né? Com muita virada e tal, com essa virada e etc. Mas o Flamengo vem pecando demais na defesa. Isso pode custar caro para a equipe ao longo da temporada. Hoje a equipe enfrentou Volta Redonda, mas se enfrenta um Fluminense, o Fluminense sai na frente, se enfrenta um Internacional fora de casa e o Inter sai na frente, é uma equipe mais difícil de você buscar o placar. Óbvio que o Flamengo tem time para isso, mas você não pode contar sempre com o estrelismo dos seus jogadores, porque às vezes não pode estar no dia bom, às vezes pode ser que aconteça mesmo de perder. Então acho que o Flamengo precisa urgentemente ajeitar essa defesa pro restante da temporada, tá bom? Campeonato Carioca, Vasco venceu o clássico contra o Botafogo por 2-0. Alex Teixeira e Pedro Raul fizeram os gols no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito pegado, com muitas faltas, muita porradaria, porradaria mesmo, né? Teve 2 expulsões na primeira etapa, uma do Adrielson e a outra foi do Rafael. Coisa ridícula, né? O cara ser expulso por agressão num clássico, prejudicando a sua equipe, que já tinha um jogador a menos. Então, assim, o Vasco venceu muito mais por estar em vantagem numérica, né? E por estar mais facilitado de fazer ali as jogadas trabalhadas, estar mais descansado, enfim. Mas foi uma boa vitória. A equipe já tinha perdido o Fluminense no clássico, né? Inclusive com aquele gol antológico do Cano. E esse jogo aqui contra o Botafogo, a equipe consegue vencer, jogando certamente bem ali, talvez bem ali, um pouquinho bem na segunda etapa. Mas no primeiro tempo foi um jogo muito pegado, né? Não teve muitas chances para cada das equipes, além do Pedro Raul desperdiçar um gol em cima da linha. Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu por 2-0 a equipe do São José. Um jogo que o Inter dominou, foi tranquilo, fez o básico para vencer, mas é uma equipe que vence e não convence. Já não é de hoje que o Inter faz isso, né? A equipe está passando por sérios altos e baixos na temporada, né? Às vezes joga muito bem e a torcida já está começando a cobrar, né? A equipe não está jogando tão bem assim ao ponto de encher os olhos do seu torcedor. O Fortaleza venceu por 3-0 a equipe do Bahia pela Copa do Nordeste. Thiago Galhardo, Romarinho e Marcelo Benevenuto fizeram os gols do Leão do Pici, todos no primeiro tempo, né? O Fortaleza fez um primeiro tempo express, digamos assim, né? Marcou aí logo 3 gols e dominou o confronto depois desse fato, né? Que foi os 3 gols no primeiro tempo. Depois foi só controlar tal as ações, o Bahia não levou tanto perigo, saiu vaiado de campo pelo seu torcedor. Então, assim, temos 2 opostos, né? O Fortaleza, que está vivendo uma ótima fase ali com o Vojvoda, com seus jogadores, com a volta principalmente do Iago Pikachu. E no Bahia,
um time pressionado para fazer uma ótima temporada, uma temporada segura e não correr o risco de ser rebaixado. Acho que vai sim correr risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, pelo aquele mesmo ponto que eu falei do Santos. É um campeonato nivelado por cima, é um campeonato muito brigado para esse ano, tá? Temos equipes que se reforçaram muito bem na temporada, tá bom? Campeão pela Copa do Nordeste de ontem, sexta-feira, o Bahia venceu por 2-1 o Atlético Baiano, Vitor Jacaré e Kaique fizeram os gols do Tricolor de Aço e Lucas Alisson fez o primeiro gol do jogo e o gol do Atlético. O Bahia venceu de virada, também volta a não convencer, mas tem o peso da sua camisa e conquista a sua primeira vitória na Copa do Nordeste. É a primeira vitória do Esquadrão de Aço no torneio. Também na Copa do Nordeste, o Fortaleza voltou a aplicar um 3-0, dessa vez em cima do CSA, já no Presidente Vargas, né? A equipe não está jogando no Castelão. Mas o Lucero fez o primeiro gol do jogo e Iago Pikachu e Thiago Galhardo fecharam ali o chocolate em cima do CSA. Esse jogo, o Fortaleza conseguiu sobrar ainda mais se comparado com o jogo do Bahia. A equipe dominou do começo ao fim do jogo, fez o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, mas o primeiro tempo foi todo do Fortaleza. Na segunda etapa, aí, com o jogo mais cadenciado, foram saindo os outros 2 gols. Iago Pikachu fez ainda de pênalti, né? Voltou a fazer o seu gol de característica, né? É um ótimo cobrador de penalidades. Deixa eu ver o que falta para falar para vocês. O Goiás venceu por 3-1 a equipe do Morrinhos pelo Campeonato Goiano. Apodi, Nicolas, Felipe Costa fizeram os gols do Esmeraldino. Pelo Morrinhos, né? O Christian fez o gol aí da equipe goiana. Com esse resultado, o Goiás se segurou, né? Como líder do seu grupo e classifica para a próxima fase ali como melhor campanha do seu grupo. Muito importante para a sequência do mata-mata. Vamos ver como o Goiás vai se portar nesse mata-mata. Era uma equipe que vinha passando por altos e baixos, parece ter engrenado nessa reta final de Campeonato Goiano. Mas eu falo parece porque, enfim, eu não vou botar a mão no fogo pelo Goiás. Pelo Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu por 1-0 a equipe do Londrina. Não foi um jogo gostoso de assistir do Coritiba, tá? O Coritiba tá passando realmente por dificuldades criativas no meio de campo, mas o Rodrigo Pinho vem decidindo a parada para o Coxa Branca. O atacante voltou a marcar nessa partida e o Coritiba voltou a vencer pelo Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 a equipe do Cascavel também, gol do Pablo, é o artilheiro da equipe nesse ano com 5 gols. E vem se fortalecendo ainda mais, né, com essa equipe do Paulo Turra, né? Não é o Felipão, mas é o Paulo Turra ali que está comandando a equipe na beirada do campo. Vem sendo um time muito interessante de assistir. Vamos ver como vai ser o Atlético Paranaense ao longo da temporada, mas eu crio certas expectativas nesse time para a sequência do ano. O Cuiabá venceu por 3-1 a equipe do Nova Mutum. Vem sobrando. O Cuiabá aqui no Campeonato Mato Grossense não tem como a gente analisar muito profundamente, né? Porque vem sobrando muito. As equipes do Mato Grossense são muito frágeis, muito fracas, e o Cuiabá vem sobrando sim. Vamos ver como que vai ser na Copa Verde, né? Que aí já são equipes que enfrentam de outros estados, inclusive, se eu não me engano, de Goiás, tá? Vamos ver como que vai ser. Não tenho muitas expectativas com o Cuiabá, como tinha ano passado, porque eu criei expectativas e esse time brigou para cair até o final do campeonato. Então vamos ver. Lohan fez o primeiro gol do Nova Mutum e Pita, sim, aquele centroavante que estava no Juventude, o paraguaio, né? Fez 3 gols nesse confronto, 3 gols a favor do Cuiabá. Já é a segunda vez, se eu não me engano, que ele faz isso a favor do Dourado. Para fechar, vamos falar do Campeonato Mineiro, que teve partida nessa sexta-feira também. O Ipatinga empatou em 1-1 com a equipe do América Mineiro, o Coelho, sim. Chiquinho fez o primeiro gol do jogo, inclusive um belo gol de fora da área, um chutaço. E o América empatou com o Mateuzinho também ainda na primeira etapa. O primeiro tempo teve poucas ocasiões de gol, apesar dos gols. Mas foram poucas, não foram muitas. As que foram no gol realmente entraram. A partir da segunda etapa, o América passou a sobrar e incomodar muito mais a equipe do Ipatinga, né, levando mais perigo, mas faltou pontaria, o que está sendo uma tônica da equipe desde o ano passado. Às vezes a equipe faz um excelente jogo ofensivo, mas não consegue acertar o gol. Lembro muito bem uma partida contra o Corinthians no Independência, contra o Palmeiras também no Independência, que a equipe saiu atrás do placar e não conseguia virar, apesar de grande quantidade de jogadas criadas. Então o América precisa começar a colocar o pezinho na forma para calibrar a pontaria para o restante da temporada, para não correr os riscos que correu na temporada passada. O América demorou muito para engrenar e poderia ter tido muito mais êxito na temporada se não fosse essa fragilidade do time
no setor ofensivo ali, né, no último quadro do campo. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Eu não fiz vídeo no meio de semana porque, enfim, vamos ter carnaval, né? Então vou preparar um vídeo aqui entre amanhã, domingo, entre segunda-feira, tá bom? Se eu não me engano, a próxima rodada vai ser de sábado, né? Hoje até domingo. Então talvez eu prepare um vídeo aí domingo ou terça-feira pra gente estar comentando alguns pontos